Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, internautas que nos seguem pelas redes sociais. Senhor presidente, Lula sempre foi um cidadão contra o qual nada de desabonador jamais pesou. Fez a maior revolução social havida na história do Brasil, durante a sua passagem pela presidência da República, cargo que deixou com quase 90% de aprovação popular. De repente, virou alvo da maior caçada política num regime democrático de que se tem conhecimento. Um rosário de crimes lhe foi imputado por agentes do Estado que se supõem figuras messiânicas sem base em quaisquer provas, apenas em convicções. Há 3 anos, gênios da raça em Curitiba perseguem virulentamente o ex-presidente Lula. Devassaram sua vida e de sua família, levando objetos pessoais até dos netos menores do presidente, que passaram meses apreendidos e somente recentemente foram devolvidos. Torceram leis e criaram novas teorias jurídicas para que elas servissem sob medida a enquadrá-lo. Montaram um PowerPoint que entrou para a história da ridicularia e cometeram atos de violência inomináveis, como uma inexplicável condução coercitiva de Lula, que jamais se negou a dar explicações a qualquer autoridade que o solicitou. Desde 2014, Lula já passou por todas as provações, inclusive a perda de sua grande companheira, Dona Marisa, e tem dado reiteradas provas da sua inocência. Diariamente é espancado pela grande mídia em matérias cujos pauteiros são, de fato, os procuradores e o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, que vazam convenientemente informações, delações e documentos sob sigilo de justiça com a finalidade de incriminar o presidente. E até hoje, rigorosamente, nada foi provado contra ele. Ao contrário, dia a dia vão caindo uma a uma as alegações forjadas que lhe imputam. Lula já provou sobejamente a sua inocência. Cabe aos seus inquisidores agora provarem a sua culpa, porque há 3 anos, utilizando de todos os expedientes mais espúrios, eles nada comprovaram, a não ser que são operadores do direito que se baseiam vergonhosamente apenas em convicções e não em provas. Então, não há outra razão para essa perseguição empreendida contra Lula que não seja uma clara tentativa de provocar, por meios tortos, a sua interdição política, impedindo que ele volte a se candidatar a presidente da República. Observem esse ridículo caso do apartamento no Guarujá, que serviu apenas para mostrar ao Brasil que a palavra triplex é acentuada. Revirou-se documentação, pessoas foram para a cadeia sem qualquer amparo legal e por tempo indeterminado, para que, sob esse pau de arara dos novos tempos, elas confessassem e incriminassem sob medida, ao gosto dos procuradores e do juiz. Construiu-se uma torta argumentação para atribuir a propriedade do imóvel ao presidente e, ao final,
vê-se que tudo não passou de uma grande obra de amadorismo jurídico. O apartamento atribuído ao presidente, que teria sido repassado por uma empreiteira, jamais poderia ter sido dele, porque desde 2010, quando Lula ainda era presidente da República, tinha seus direitos econômicos vinculados a um fundo de investimentos controlado pela Caixa Econômica Federal. Ou seja, a empreiteira, no caso a OAS, jamais poderia fazer qualquer movimentação relativa ao imóvel sem autorização e o devido pagamento à Caixa Econômica. Os procuradores acusaram Lula de ter recebido o triplex da OAS de maneira oculta. Mas a ânsia de condenar o presidente, antes mesmo do seu julgamento, era tão grande que os membros do Ministério Público em Curitiba esqueceram de uma regra básica atinente ao cargo que ocupam: investigar. Tivesse sentido um ânimo mais jurídico e menos político, iam descobrir sem muito esforço um documento chamado Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, firmado pela OAS com a Caixa, por meio do qual a empreiteira cedeu 100% dos direitos econômicos do triplex para um fundo de investimentos administrado por aquele banco estatal. Mas eu ouço com atenção o senador Jorge Viana. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência, senador Humberto Costa, e não posso ficar calado e não dar minha opinião também, endossando as palavras de Vossa Excelência e lamentando, sinceramente. Nós tivemos o presidente Lula governando esse país por 8 anos, mudando a vida dos brasileiros e das brasileiras, fazendo com que todos que trabalham, que trabalharam, pudessem prosperar na vida. Não houve uma única acusação durante 8 anos, nenhum único questionamento contra a conduta do presidente Lula à frente do governo. Sinceramente. Nós vimos o Brasil tendo o maior crescimento econômico, a maior geração de emprego, a maior prosperidade para industriais, pessoas do comércio, do agronegócio, uma política de inclusão social extraordinária, alcançando a agricultura familiar, reforma agrária e políticas de inclusão social que viraram referência no mundo, tirando o Brasil do mapa da fome, mas mais que isso, foi no governo do presidente Lula que foi feito o mais importante investimento, dando todas as condições, do ponto de vista pessoal, material, para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para todo o aparato fundamental que o Estado brasileiro precisa ter e tem hoje, funcionando plenamente. Foi no governo do presidente Lula que nós tivemos isso. Eu vi, nesses dias, ex-procurador-geral da República, 2, dando depoimento dizendo que nunca ele teve uma conduta em desacordo com os princípios republicanos. Passou... O presidente Lula saiu, foi trabalhar, como fez o presidente Fernando Henrique, como faz o presidente de tudo que é país, fazendo palestras, sendo disputado, e agora vive diante de uma verdadeira caçada contra ele, trazida por setores da grande imprensa, por uma elite intolerante, e digo, sinceramente, também por setores, inclusive, do aparato judicial brasileiro. Isso é terrível, isso é injusto. Tomara que não se cometa mais injustiça ainda contra o presidente Lula. Ele é um homem honrado, é um brasileiro que hoje, qualquer pesquisa, ele é lembrado, e tomara que essa ação toda contra ele não seja, como está dizendo Vossa Excelência, apenas uma tentativa de impedir que o presidente Lula siga ajudando o Brasil, eventualmente com a candidatura. Então, minha solidariedade ao presidente Lula, à família dele, e os parabéns, Vossa Excelência, pelo discurso. Agradeço a Vossa Excelência pelo aparte e incorporo integralmente a minha manifestação. Então, essa prova final mete uma pá de cal definitiva sobre essa ridícula e inaceitável perseguição feita ao ex-presidente Lula. E digo prova final
porque outras tantas foram assentadas para fulminar esse bizarro processo em que um imóvel teve a propriedade atribuída a alguém que nunca sequer deteve suas chaves. É hora de os procuradores descartarem o PowerPoint que fizeram. É hora de reconhecerem o imenso erro que cometeram nessa perseguição ao maior líder político de oposição do país, porque ao engrandecimento da democracia e à busca da verdade, essa investigação em nada contribuiu. Se tem algo a que ela serviu verdadeiramente, foi a divulgação de uma grife de egos inflados. Foi a criação de uma marca comercial e publicitária que vende filmes, vende livros, séries para a TV e palestras que são dadas até em eventos de cirurgia plástica. Não é de estranhar se brevemente encontremos na entrada do prédio do Ministério Público em Curitiba uma lojinha com chaveiros, canecas e camisas, onde estão estampadas as caras de procuradores e juízes. É lamentável que instituições tão importantes estejam se prestando a isso e se diminuindo ao esconder sob as togas as vocações político-partidárias de seus membros. Mas eu ouço com atenção, primeiramente a senadora Vanessa Graziotin, que me pediu antes, e depois o senador Lindbergh Faria. A oportunidade que Vossa Excelência me concede no seu pronunciamento, senador, de falar também a respeito dessa que a gente vê como perseguição. Não porque nós queremos ver como tal, mas os fatos mostram que, de fato, é isso que está acontecendo. Não é? Eu, ontem, com muita atenção, acompanhei nas redes a defesa do presidente Lula e a exposição do seu advogado, aliás, extremamente didática, que é para a população brasileira toda perceber o que é que está acontecendo no Brasil. E, como Vossa Excelência, eu estou muito confiante. Estou muito confiante na absolvição do presidente Lula, porque sou confiante na sua inocência, porque assim as provas indicam. Eu me lembrei um dia desse, senador Humberto Costa, que no norte não, no meu norte não, no meu estado do Amazonas não, mas no sul e sudeste, o falatório era muito recorrente de que a JBS era de propriedade do filho do presidente Lula, que era ele o proprietário da JBS. Veja, Vossa Excelência, como os boatos espalham. Eu falo isso porque, conversando com amigos, conhecidos, até parentes, e eles me dizendo, não, mas ele é o proprietário, é o filho proprietário, da mesma forma como o Ruil, agora ninguém mais fala, do Lulinha, dono da JBS, mas ainda insistem em falar desse tal apartamento. Mas logo, logo o caso será julgado e eu também tenho muita confiança na inocência do presidente Lula, que sem dúvida nenhuma foi uma pessoa a quem o Brasil e o povo brasileiro deve muito. Parabéns pelo pronunciamento. Agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência e de imediato passo a palavra ao senador Lindbergh Faria. Senador Humberto, eu quero parabenizá-lo pelo brilhante e contundente pronunciamento. É impressionante como utilizaram nesse processo todo o Poder Judiciário para interferir na vida política nacional. Eu cito aqui o dia em que a presidenta Dilma decidiu nomear o presidente Lula para ministro da Casa Civil. Naquele momento decisivo da história, porque a gente sabe que se o Lula tivesse virado ministro da Casa Civil, muito provavelmente o impeachment não tivesse ocorrido. E ela decidiu colocar no mesmo dia, o juiz Sérgio Moro divulga uma gravação telefônica ilegal, porque foi feito a 1h da tarde, uma conversa entre a presidenta Dilma e o presidente Lula, quando, na verdade, o grampo telefônico tinha sido suspenso às 11h da manhã, e divulga na Rede Globo às 6h da tarde. Ontem, inclusive, eu vi uma cena no Jornal da Globo News, a Rede Globo sendo condecorada, agraciada com um prêmio por aquela reportagem, que, na verdade, foi criminosa, porque foi uma conversa de uma presidente da República com o ex-presidente da República. Só poderia ter sido divulgado com autorização do Supremo Tribunal Federal. E agora, novamente, essa perseguição, eles não escondem a preocupação com o calendário eleitoral. É condenar Lula em primeira instância para dar para condenar em segunda para tirar ele do jogo. Eu devo
dizer, estou com dificuldade de falar, senador Humberto Costa, que para nós temos que denunciar muito o que está acontecendo e dizer, uma eleição sem Lula, sem um líder de todas as pesquisas, sem um representante do campo popular, não é uma eleição, é uma fraude, uma farsa. Nós vamos denunciar isso internacionalmente. É um golpe continuado. Não pensem que vão fazer isso. Se fizerem essa loucura com o país, que isso vai sair barato. Eu cumprimento muito a contundência e a importância do seu pronunciamento, no momento que a defesa do presidente Lula entregou as alegações finais e nos próximos 15, 20 dias deve sair a sentença do juiz Sérgio Moro. Muito obrigado. Eu agradeço e incorporo integralmente o pronunciamento de Vossa Excelência e concordo plenamente. O que há em curso é exatamente mais uma etapa do golpe que começou no ano passado. Querem interditar a possível candidatura do presidente Lula. Vejam vocês que onipotência tem esse juiz de Curitiba. Ele quer sozinho, com uma canetada, caçar o voto de milhões e milhões de brasileiros que desejam eleger o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Como pode alguém se arvorar tamanha disfarçatez para representar o início de um processo que nós sabemos que vai dar na tentativa de enquadramento do presidente Lula na chamada ficha suja. Esse cidadão se acha dono do voto popular, não tem a humildade de chegar agora ao final e dizer: as minhas suspeitas realmente eram infundadas. O grande magistrado, o grande juiz, é aquele que sabe decidir, levando em conta os fatos, as provas, e não meras convicções. 78 testemunhas, várias delas de acusação, inocentaram o presidente Lula nesse caso. Apenas o dono da empreiteira, preso, e já havia passado vários meses preso, foi quem disse que o apartamento era de Lula, depois de ter negado várias vezes que o apartamento fosse de Lula. Na verdade, foi submetido a uma tortura psicológica sistemática durante muito tempo para assumir uma mentira e, com isso, livrar a própria pele. Nós até entendemos. Agora, o que não é compreensível é que a Justiça e alguns promotores, porque não são todos os promotores, nem o Ministério Público como um todo, haja vista a desautorização que o Supremo e que o Procurador-Geral da República, por mais de uma vez, fizeram ao Grupo da Lava Jato de Curitiba. Grupo da Lava Jato esse que criou até permitiu que fossem criados certos neologismos na língua portuguesa. Um deputado nosso do PT, da Câmara dos Deputados, criou o neologismo dalanhar, ou seja, tentar condenar sem provas, condenar por razões políticas, condenar por idiosincrasia, condenar para impedir que o povo brasileiro tenha o direito de escolher livremente o seu presidente da República. Portanto, senhor presidente, poucos dias nos separam da decisão do senhor Moro. Senhor Moro, seja humilde, baixe a sua arrogância, reconheça para o Brasil que errou ao acusar, porque o seu papel não era acusar, mas assumiu esse papel. E assumiu o papel de acusar injustamente um cidadão de bem. Vá atrás de provar a culpa de Lula em outros processos. Mas nesse, que Vossa Excelência já ouviu tantas pessoas, já fez tantas perícias, tantas coisas, não há como, vou concluir, presidente, não há como condenar o presidente Lula.
faço, em nome do povo brasileiro, um apelo ao juiz Sérgio Moro. Julgue com independência, julgue pelas provas, julgue pelo seu saber jurídico, não julgue pela política, não julgue pela ideologia, não julgue por fatores que estão extrapolando o que é um processo judicial. Isso é o que o Brasil quer. E tenha certeza, Sua Excelência, se assim ele fizer, certamente será muito mais reconhecido no Brasil do que foi até agora. Porque admitir que errou e fazer justiça apesar do erro, essa sim é uma grande qualidade que os magistrados devem ter. Muito obrigado, senhor presidente.